Bom dia, meninos! Tudo bem com vocês? Então, nós vamos dar continuidade às nossas aulas de filosofia. Na última aula, eu tinha deixado para vocês a página 21 para ser feita, né? Sobre a filosofia de David Hume, sobre o empirismo, né, de David Hume. E a primeira questão pergunta o seguinte: considere o exemplo do nascer do sol apresentado na explicação sobre a filosofia de David Hume. De acordo com ele, qual seria a limitação do nosso conhecimento? De acordo com ele, a limitação do nosso conhecimento seria o hábito. Estamos tão habituados a ver um acontecimento suceder outro que achamos que esses acontecimentos têm ligação entre eles. E ele nega isso. Ele nega a existência do hábito. Na verdade, esse hábito é um engano. Não é só porque todas as vezes que o sol se põe a terra esfria que necessariamente o esfriar da terra tem a ver com o pôr do sol. Esse é o exemplo que ele dá. Por quê? Ele é tão empirista, que ele só tem certeza que algo irá acontecer depois que esse algo acontecer. Como você pode afirmar que esse canetão vai cair se você ainda não viu ele cair? Não é porque ele caiu várias vezes que você vai afirmar que ele vai cair, que você vai prever o futuro. Você só pode ter certeza depois que algo aconteceu, porque você experienciou, você viu, você tocou esse algo. Beleza? A outra questão era o seguinte: pesquise e conheça sobre o caso de Helen Keller. Depois responda a questão: você poderia ter algum tipo de conhecimento sem os 5 sentidos? Justifique sua resposta. Então, quando vocês pesquisaram sobre a vida dessa mulher e perceberam as limitações com que ela nasceu e até onde ela chegou, nasce então essa questão: será que de fato todos os conhecimentos que nós temos dependem mesmo dos sentidos? Até onde nós conseguimos ir sem os sentidos, sem a visão, sem a audição? Até onde nós conseguimos ir? Então essa é a questão que ficou para vocês, né? E é claro que é uma questão pessoal e o que vale é a argumentação de vocês ser plausível ou não. Beleza? Página 21 da apostila. Vamos continuar nossos ensinamentos, nossas aulas com o criticismo. Criticismo kantiano. Por que kantiano? Aqui não está o subtítulo kantiano, mas geralmente é chamado de criticismo kantiano, tá? Porque é desenvolvido por Immanuel Kant. Então, página 21, leiam comigo. Comparando as teses dos racionalistas e empiristas sobre o conhecimento, é possível perceber que eles concordavam em pelo menos 2 pontos: a existência do sujeito do conhecedor e o objeto conhecido, respectivamente a mente ou razão que conhece e o objeto que ela conhece, o mundo. Segundo ponto, a noção de conhecimento como apreensão do objeto pelo sujeito. Então esses 2 pontos são os 2 pontos em comum que tanto racionalistas como empiristas vão concordar. Aí chega Immanuel Kant. Immanuel Kant então vai pegar a teoria de um, a teoria do outro e falar: bem, qual que é a correta? De onde que vem o nosso conhecimento? Vem da nossa própria cabeça ou vem do mundo que aprendemos? E ele vai formular a seguinte coisa: o empirismo diz que vem da experiência, o racionalismo diz que vem da razão. E Immanuel Kant, através do criticismo, vai dizer: vem dos dois. Ele vai misturar as duas teorias e criar uma nova teoria dessa mistura, né? Então, uma característica de Immanuel Kant é o seguinte: além do criticismo, né, de Immanuel Kant, é o seguinte: além do conhecimento vir dos dois, tanto da experiência quanto da razão, o centro de tudo é o sujeito. É ele que vai determinar o conhecimento. Então, o centro, tanto no empirismo como no racionalismo, era o objeto. O objeto a gente vê de fora e apreende, né? Não, as ideias já nascem aqui dentro. Então, o centro era o conhecimento. Já para Immanuel Kant, não. O centro não é o objeto conhecido, mas sim a própria pessoa que vai modelar o conhecimento. Como assim, Samuel? A própria pessoa vai modelar o conhecimento? Sim. Calma que eu vou explicar. Vamos lá na página 22, né? E esse ato dele colocar o sujeito no centro foi chamado de segunda revolução copernicana. Porque assim como Copérnico colocou o Sol no centro do universo, Immanuel Kant vai colocar o homem no centro do conhecimento, tá bom? No primeiro parágrafo vai explicar mais profundamente sobre essa revolução, segunda revolução copernicana, que é chamado criticismo. Segundo parágrafo. Kant acreditava que a realidade não é assimilada pelo homem e sempre guarda mistérios, pois a mente participa de sua construção, no ato de tentar conhecê-la. Sendo assim, a questão que movia o pensamento deste filósofo era a de avaliar a possibilidade do conhecimento pelo sujeito. Segundo ele, quando nós conhecemos algo, nós não conhecemos esse algo puro, o que ele é em si. O nosso cérebro, ele modifica esse objeto no ato do conhecimento. Então, o nosso conhecimento não é exato, ele é modificado no ato da apreensão. Terceiro parágrafo. A conclusão a que chegou foi de que não é possível conhecer as coisas em si,
apenas os fenômenos, ou seja, a coisa como ela aparece para nós. Além disso, ao contrário de Hume, acreditava na lei da causalidade, mas isso aí não tem tanta importância, né? Esse parágrafo não tem tanta importância, não, é importante, mas não precisamos ler, né? Leio depois isso aí mais detalhadamente. A conclusão que ele chegou foi o seguinte: o que nós conhecemos não é a coisa em si, o que a coisa é. Eu conheço o que a coisa apresenta a mim, o que ela se apresenta para mim é o que eu conheço, eu não conheço o que a coisa é de verdade. Por que, Samuel? Segundo ele, na nossa mente tem estruturas inatas, nas quais encaixamos algumas coisas, nas quais, aliás, encaixamos tudo o que conhecemos. Então, sempre quando nós conhecemos algo, nós não conhecemos esse algo puro. Nós pegamos esse conhecimento, quando ele é jogado na nossa mente, ele é modificado, ele é alterado. A coisa em si é chamado númeno. Quando a coisa é alterada no nosso cérebro, é o fenômeno, como a coisa aparece para nós. Então, para ele não existe conhecimento puro. Vamos nesse parágrafo aqui. No pensamento kantiano, as noções de espaço, de tempo, de causa e efeito, são estruturas próprias da razão. Ou seja, além de outras como quantidade, qualidade, modo e relação. Essas coisas, segundo eles, estão na nossa cabeça, são estruturas, são caixinhas. E toda vez então que eu conheço algo, eu coloco esse algo dentro dessas caixinhas. Então, a partir do momento que eu coloquei esse algo dentro das caixinhas, esse algo ele foi modificado, ele foi movido de um lado para o outro, ele foi alterado. Então, não é mais aquele canetão que está lá fora. O canetão que está aqui dentro ele é diferente, porque ele foi alterado segundo essas estruturas inatas que nós já temos no nosso cérebro. De acordo com o filósofo, essas estruturas moldam a realidade que o indivíduo conhece. Sendo assim, apesar de ignorar como são as coisas em si, a razão pode identificar o modo como serão percebidas por qualquer pessoa. Com essa ideia, Kant inaugurou o criticismo, uma reflexão profunda sobre os limites e as possibilidades da razão. Vamos lá. Segundo ele, então, nós já temos algumas estruturas inatas na nossa razão, e essas estruturas modificam o nosso conhecimento, modificam, aliás, o objeto que nós conhecemos, e quando esse conhecimento acontece, ele já acontece modificado, porque o objeto é colocado dentro dessas caixinhas. Para ele, tempo. Tempo, nós já nascemos com ele. Tudo que nós conhecemos, nós colocamos dentro da caixinha tempo. Antes, depois, ontem, passado, futuro. Vamos lá. O que é o tempo? O que é o tempo, gente? Jander, me responda aí. Jonathan, Canando, o que é o tempo? A gente pega o tempo, me falem, ou me mostrem onde está o tempo. Cadê o tempo? Mas vocês concordam que nós trabalhamos com o tempo. Ah, quando começou a pandemia, foi tantos meses. Há tempo atrás, amanhã, nós trabalhamos com tempo, com a quantidade de tempo. Mas onde que está esse tempo? Segundo Kant, está na nossa cabeça. E quando nós então pegamos algo de fora, nós colocamos dentro da noção de tempo. Ou seja, o tempo ele não existe lá fora, ele só existe aqui. Então quando eu pego minha mãe, por exemplo, e falo que ontem ela fez almoço, eu estou modificando o objeto minha mãe, colocando ele dentro de uma noção de tempo que já está na minha cabeça. Entendeu que eu maculei essa pureza que era minha mãe, esse objeto puro? O tempo existe aqui dentro e tudo que vocês conhecem, vocês colocam dentro do tempo. Beleza, outra coisa, estrutura. Relação. Relação é que uma pessoa significa para outra, relação de uma pessoa para outra. A minha mãe é minha mãe, o nome dela é Lucilene. Mas onde está a maternidade? Peguem para mim a maternidade. Onde que está que a mãe de vocês é a mãe de vocês? Objeto, pega lá. Não existe a mãe. Existe a Lucilene, existe a Maria, existe a Ivanilda, existe a Teresa. A mãe está na sua cabeça. Porque ao mesmo tempo que a Lucilene é minha mãe, ela é esposa do meu pai, ela é filha dos pais delas, ela é irmã do irmão dela. E para cada um ela é um objeto diferente. Perceberam que o que existe na realidade é a Lucilene. Mas para mim, ela é minha mãe, para o meu pai, ela é esposa. Todos nós modificamos esse objeto na nossa cabeça para ele encaixar dentro de uma relação que só existe com nós. Isso que ele quer chegar. Ele quer chegar a quê? O que minha mãe é em si, a Lucilene em si, esse é o número. Isso aí a gente nunca vai chegar a conhecer. O que a gente conhece é o fenômeno. Como ela se apresenta para mim. Ela se apresenta minha mãe, porque eu coloquei ela dentro da estrutura de relação na minha cabeça. Ela se apresenta agora, porque eu coloquei dentro da estrutura de tempo na minha cabeça. Então, vocês são meus alunos. Mas onde está o aluno? A estrutura aluno aqui, o ser aluno. Não existe, isso existe na minha cabeça. Você é o Jander, você é o Paulo Vitor, você é a Cananda, você é a Isabela. O aluno só está aqui na minha cabeça. Ao mesmo tempo que você é aluno para mim, você é filho do seu pai. É aí que ele quer chegar. Nós não conhecemos a realidade em si. Nós conhecemos como ela se apresenta para nós. É isso que nós conhecemos. Tá bom?
Então, são esses alguns exemplos. Creio que ficou claro. Se não tiver ficado claro, manda mensagem que eu tenho que esclarecer mais para vocês. Vamos analisar isso aqui. Segundo ele, é isso que acontece. O objeto existe aqui fora. O número, o objeto em si, existe aqui. Quando nós conhecemos esse objeto, nós não pegamos esse objeto puro e colocamos na nossa cabeça a ideia pura daquele objeto, a ideia pura do triângulo. Nós colocamos ele dentro das estruturas do nosso conhecimento. Tempo, relação, qualidade, tudo isso já está aqui dentro. Então esse objeto ele é modificado e ele fica desse jeito aqui no final. Porque ele sofreu modificação no ato de conhecer. O nosso cérebro ele modifica o objeto. E no final o que nós temos é o fenômeno. Fenômeno é como esse objeto se apresenta para mim. Eu nunca vou saber o que ele é de verdade. Porque sempre quando eu conheço, eu já coloco ele dentro de algumas categorias. Eu já estou alterando esse objeto. Ele é, então, para mim, ele é fenômeno. Eu sei o que ele se apresenta para mim. Eu nunca vou saber o que ele é de fato. Tá certo, gente? Então, qual que é a chave de compreensão de Kant? Número é o que é a coisa em si. Fenômeno, como a coisa se apresenta para nós. Guardem esse nome aqui, gente. Número e fenômeno aparecem muito em vestibular. Pode ser que daqui a 3 anos vocês não vão se lembrar perfeitamente. Mas quando vocês lerem número e fenômeno, no primeiro ano eu estudei isso. Então, o número, a coisa em si. Eu pego esse número, mais as estruturas que estão na minha mente, tempo, espaço. Espaço também, uma coisa que só existe na minha cabeça. O que é o espaço? O espaço é isso aqui. Não, isso aqui é ar. Não, isso aqui é chão. O que é o espaço? Espaço está na sua cabeça, segundo ele. Então, o número, mais as estruturas inatas, são iguais ao fenômeno. É igual àquilo que eu conheço. Tá certo, gente? Então, para casa, vocês vão fazer... Sabe o livro de atividades de vocês? Vocês vão pegar o livro de atividades de vocês e fazer o número 19 e 20, tá bom? Livro de atividades, número 19 e 20. 19 e 20 do livro de atividades. É a página 8, tá? Do livro de atividades. Beleza? Grande abraço para vocês e até mais.